Olá, bom dia. Obrigada. Tarefa do dia. Que dia é hoje? Hoje é uma sexta-feira e 17 de setembro de 2021, são 7h14 da manhã e passando. E qual o objetivo do passamento? Santo Deus me disse, vamos formar uma frase. Santo, ele colocou elementos básicos lá, encerrando, passando, conversando, dialogando, computando, e foram muitas as palavras. A questão é você saber, de fato, chegar exatamente no universo que Deus esteve a preparar para tudo aquilo eu realizar. Compreendendo que eu sou vida nesse lugar. Sim, era a frase que Deus esteve de fato a formar diante do mundo de palavras que Ele esteve a me ofertar. Eu sou vida nesse lugar. Sim, é verdade. Eu poderia dizer obrigada. Mas também Deus me disse assim, olha, Dona Maria, ser vida em um lugar, ou em algum lugar, ou em qualquer lugar, é algo que a gente precisa e muito comemorar. Mas devemos nos lembrar que comemorar não é abrir taça de champanhe, de espumante, nem uma cachaçinha ou uma cervejinha, não. Muitas vezes não é nem motivo de alegria. É saber que você tem compromissos todos os dias. E cumprir compromissos é algo que não é assim tão fácil. Não é bem a porta do paraíso. Não é. Você precisa, de fato, chegar e ter a noção do que é compartilhar, sem, de fato, se prejudicar. Sabendo que existe o seu lado e o lado de inúmeras outras pessoas no lugar. Porque outras pessoas também são vida. E tem até vida familiar. Saber, de fato, enxergar até gente que jamais você iria colocar na condição de ser humano nesse lugar. Mas saber, de fato, respeitar o sangue que está a carregar, já que o sangue é vida familiar. E foi assim que Deus me disse para eu, de fato, aqui estar, levando em consideração todas as pessoas, sem desconsiderar ninguém nesse lugar. Ainda que eu tivesse que fazer as tais leituras que, com toda certeza, essas pessoas não iriam gostar. Mas eu sempre estive a respeitar. Até os ratos do lugar. Porque rato tem sangue familiar. Ainda que eles mesmos não venham a respeitar. E até costumam procriar mais ratinho no lugar. E o povo brasileiro a se danar. Mas também tem isso, sim, que Deus esteve a me solicitar. Enxergar além da língua
que eu, de fato, aprendi a falar quando passei a ser vida no lugar. Existem outras línguas no lugar, aqui e acolá, dentro desse universo que Deus esteve a criar. E eu também teria que considerar, que respeitar e me apiedar. Sim, não existe só brasileiro nesse lugar. Não. Não existe só a língua pátria. É abrir o braço e de fato apertar quem com toda certeza estava a se aproximar e saber que o outro braço iria de fato aconchegar, se assim a necessidade viesse a solicitar. Então, quando as leituras aqui eu comecei de fato a realizar, muito antes de começar a gravar, o outro lado, sim, sempre esteve lá. E a ponte eu sempre estive a atravessar. O 11 de setembro estava lá. Eu nunca estive a desconsiderar. E pude de fato separar cada coisa no seu devido lugar. A questão é que a bandeira brasileira, a gente resolveu de fato rasgar e enviar pedacinhos para aqui, acolá, ali, lá, dando a garantia de que o povo brasileiro jamais iria se revoltar, de que o povo brasileiro era a pacificação de qualquer lugar, de que a gente poderia de fato matar, massacrar, maltratar, esquartejar, queimar, degolar, até coração arrancar. Mas que o povo brasileiro nada, não, iria aceitar. Talvez, de fato, gritaria um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, mas nada que viesse, de fato, a derrubar os acordos que estivessem a assinar. Que o pedacinho da bandeira brasileira era a garantia master de que tudo aqui iria se dar. Até enterrar corpo que não pertencia a esse lugar. Como forma de prova de que ninguém jamais iria investigar. E o tempo? O tempo. O tempo é como, de fato, cometa. Ele costuma passar, ainda que a gente não consiga, de fato, enxergar. Mas o tempo feito cometa passa em todo lugar. E quanto mais o tempo aqui esteve a passar, mais o povo brasileiro vinha testemunhar de que eles tinham razão. O povo brasileiro vivia assim, em conformação. Era o avalista de plantão. Topa tudo, meu irmão. Aqui é a terra do topa tudo. Topamos nos calar, topamos violentar, topamos arrombar, topamos fogo atear, topamos qualquer coisa nesse lugar, desde que
tiramos alguma vantaginha da desgraça, de algum lugar. Nós não, mas nós não podemos nos prejudicar. Nós não somos povo. Somos, de fato, a parte. Sim. A questão é, não somos o povo brasileiro. Nós somos, de fato, aquela parte que é capaz de tudo realizar porque sabe enxergar o próprio povo do lugar. Tem razão assim, quer dizer, de assim realizar. E a parte que é povo, é essa desgraça mesmo no lugar? Não, peraí. Quem costuma de fato matar, roubar, tripudiar, violentar? É só essa parte que pegou a bandeira, rasgou e mandou como garantia de que o povo iria aceitar qualquer coisa nesse lugar? Ou esses que cortaram a bandeira e enviaram os pedacinhos aqui e acolá, tinham certeza daquilo que eles estavam a realizar, porque eles conheciam cada um nesse lugar. Que pergunta difícil essa, que Deus esteve de fato a me jogar, lançar. Eu tive que falar. Eu disse para Deus, olha Deus, levando em consideração aquilo que nós costumamos enxergar como pessoas comuns na terra lá, em que Cabral esteve de fato a aportar, eu tenho que confessar, olha, é de fato espantoso o que as pessoas comuns daquele lugar chamado Brasil, que essas pessoas são capazes de realizar. Essas pessoas violentam as suas netas, os seus netos, os seus filhos, as suas filhas. Espancam as esposas, as filhas, os filhos. Roubam os vizinhos, matam os vizinhos e saem tranquilinhos. Pessoas comuns, aquelas pessoas bem comuns, sabe, Senhor? Elas não se incomodam, de fato, se o seu vizinho está doentinho. Não, som alto, gritaria, confusão, briga, e independe de fato do que o vizinho possa falar. Porque no outro dia, quando o vizinho não tiver de fato nenhum doentinho, é ele mesmo que vai gritar, porque o outro, porque aquele outro, talvez, não mudou, não. Ele esqueceu. Sim, ele esqueceu que ele precisava do silêncio, porque a dor estava lá dentro da casa dele. Mas quando a dor saiu de lá para outro lugar, esteve de fato a passar, ele vai agir da mesma maneira que o outro esteve de fato a realizar e ele mesmo esteve a reclamar. Lá, na terra chamada Brasil, tem uma árvore chamada seringueira. Gente comum costuma de fato passar borracha nos próprios atos, mas pega de fato uma grafite. O quê? Uma grafite que está de fato no mundo a lançar. E aí, com letras garrafais, para de fato imputar erro daquele ali e acolá. Mas eu sou um poço de virtude. Eu sou um poço de virtude. E Deus me perguntou, mas não tem lei no lugar? Lei. Lei, não sei se é bem essa a palavra.
Não é bem lei que existe lá. O que existe lá é autorização para tudo você realizar. Tudo você pode ali realizar. E quando você chega dentro desse universo, sim, onde a lei deveria de fato lhe escutar, você é capaz de enxergar o desalento lá. Porque por mais que haja boa vontade, sim, onde a lei está, quer dizer, onde o costume, quer dizer, onde a gente desejaria até lhe ajudar, você vê nos olhos de quem de fato vai lhe escutar que não há a mínima possibilidade de você sair satisfeito de lá. Que não há a menor possibilidade do poder judiciário lhe dar a resposta que tanto você estará a desejar. E sabe que você terá que colher a própria bosta daquilo que o judiciário costuma realizar. Porque as audiências de custódia são um absurdo nesse lugar. E não existe a menor possibilidade de alguém, de fato, dedurar. Sim, dizer do absurdo que é esse lugar. Porque a imprensa costuma, de fato, ser avalista do pior que se possa imaginar. Mas sempre vai pousar de defensora de uma lei que não existe nem sequer a possibilidade de você buscar. Mas a imprensa vai, de fato, jogar aqui e acolá um jogo que nem mesmo a imprensa é capaz de justificar. Porque somente a imprensa estará a ganhar com a desgraça que se passa nesse lugar. Então a força é muito maior do que a gente possa imaginar. Porque se eu sou capaz de liberar um assassino confesso, porque ele tem residência, ele tem trabalho, porque ele de fato esperou a coisa esfriar para de fato se apresentar, o advogado teve tempo hábil para dizer para ele exatamente como ele deve se comportar diante de quem vai escutar. E tudo bem. Não, tudo bem. E vamos além. Sim, nós vamos além. Sim. Nós somos capazes de roubar gente que sequer tem condições do mínimo comprar e de forma legalizada. Sim, porque a imprensa ela vai justificar os roubos da casa. Por que a batata está tão cara? Muito simples. É o tempo, é é, é, a, é a dificuldade, é ótimo. Então, minha gente, vamos substituir, diz a imprensa. Substituir batata por inhame, por aipim. Como assim? E o seu direito de escolher o que você quer se servir. Dentro das possibilidades do que é justo aqui.
Mas a imprensa vai estar ali, lhe dizendo para você substituir e aceitar assim. Ah, trigo tá caro? Tá caro, é. Mas vamos substituir, vamos substituir. Santo, como assim substituir? Por que as pessoas trabalham aqui? Por que é tudo tão difícil assim? E por que a imprensa se comporta de uma forma tão ruim, dizendo para a gente substituir? Qual o sentido que se tem em querer preservar esse país tupiniquim desse jeitinho? Do jeito como se vive aqui? Onde as crianças já nascem sem o direito de ir e vir, onde elas não vão ter a mínima possibilidade de diluir coisas boas e ruins, onde cada um se acha no direito de agir por si, no momento em que for conveniente para si. Mas lembra que existe um vizinho ali quando de fato a dor começa de fato a sentir. Aí é grita aqui, grita acolá, grita aqui, grita acolá. E tudo que a imprensa faz é de fato falar que existe uma democracia nesse lugar. Baseado em quê? No baseado que se vende nesse lugar? É nisso que a imprensa está a basear quando ela nos diz que os poderes democráticos estão prontos para nos sustentar. Sustentar quem? Quem? Será que eu preciso aqui falar que eu não vou colaborar com nada que possa, de fato, tirar do povo como um todo o direito de se informar, de ter a noção do que se passa nesse lugar. Dizer para o povo brasileiro que ele tem o direito de se movimentar, de se enxergar, de querer ser gente no lugar, que não dá para ser mais miserável do que a gente de fato costuma aceitar. Porque se eu de fato ficar a pensar que meu filho ele pode roubar, que ele pode de fato matar, que ele pode com um amigo, aí eu vou me acomodar. Não, a lei é boa. Mas se amanhã o meu filho na porta eu encontrar caído, sem chance de eu ressuscitar, no instante eu vou querer justiça no lugar. Essa justiça eu não vou encontrar. Porque a minha medida era a do medo. Assim, se meu filho matar, eu não vou querer prisão perpétua para ele, não. Não, um bom advogado, ele vai sair de lá. Coitado, foi num momento assim, ele não vai mais errar, ele não vai mais fazer. E quem perdeu a vida? Que tinha essa mesma medida de aceitar tudo quanto é tipo de formicida para embriagar formiga, anestesiar, dopar, drogar formiga.
porque nós estamos a trabalhar para o crime organizado. Sempre, 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 sempre nos comercializar. Nós somos essa desgraça. Nós somos vendidos para qualquer casa. Nós aceitamos lavar até arma ensanguentada, faca enferrujada. Então eu não posso fazer absolutamente nada para dar algum tipo de esperança para essa casa. Não. A indústria brasileira é uma desgraça. Essas pessoas não se responsabilizam com nada. Com nada. Quem paga é a gente mais necessitada da casa. Essa gente vive de boa, dando risada. Você vai para a parte comercial, outra desgraça. Quem paga? A parte mais necessitada, que sempre fica com nada. Quer dizer, fica com a pior parte, a dívida alta. E o tempo passa. Se eu passar a falar das carreiras que aqui estiveram a inventar para abrir, de fato, curso para a faculdade lucrar, sem nada você poder, de fato, realizar, você não vai aplicar na sua vida prática. Você vai ter uma teoria que não vai servir para nada. Uma teoria que não vai servir para nada. E nós aceitamos. Porque muitas máquinas aqui foram desovadas. E a gente precisa dar algum tipo de utilidade. E criamos cursos que não vão servir para nada. Porque essas máquinas foram usadas e foram descartadas, não servem para nada. Uma despesa desnecessária, mas nós resolvemos bancar, criar curso, inventar para consertar máquina que de fato são uma inutilidade, porque elas não podem trabalhar, porque elas não têm de fato como assim realizar. Elas precisam de fato de mão disso. Inventar robô para, de fato, realizar trabalho. Como se eles pudessem, de fato, viver sendo um seriado. E o resultado é multiproduto aqui jogado. Isso não tem sido falado. Mas o produto que aqui, de fato, foi jogado, está contaminado. Está contaminado. Um problema que em nenhum momento está sendo considerado. Porque nós elegemos deputados para eles viverem assim, eternizados no cargo. Então eu não posso, de fato, acordar com nada que o Brasil esteve a realizar como democracia nesse lugar. Primeiro a gente teria que, de fato, pensar e repensar. Sim, o poder público não tem a menor condição da gente ter 500 deputados, nem 100. Isso é desnecessário. Isso é desnecessário. Não temos condições de ter 100. Completamente desnecessário.
Porque um país como esse aqui, tudo tem que ser claro. Não se pode, de fato, colocar inúmeros deputados para você não ter como enxergar. Tem que ser claro. Tem que ter um alicerce formado que não poderá ser modificado, levando em consideração o tamanho de cada estado. Tem que dar aos estados, de fato, o direito de ter também uma organização clara, com o mínimo de deputado. Com o mínimo de deputado. Para, de fato, você conseguir acompanhar o fardo. As cidades, essas então, têm que ter o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do poder legislativo. O secretariado tem que ser limitado e muito limitado. E muito limitado. Não só nos estados como nas ditas prefeiturinhas. Somente assim a gente vai poder, de fato, conseguir diminuir o poder do crime organizado nesse país aqui. Somente assim. Se a gente quiser continuar a se iludir, a gente deixa do jeito que está aí. Mas só existe um caminho para um país como esse aqui. É o mínimo do poder público. Sem ele poder, de fato, abrir mão disso ou daquilo. Sim, como eles costumam fazer aqui, barganhar. Isso não é dado a ninguém o direito. O poder público ele tem que ser limitado. O poder privado ele tem que ser, de fato, responsabilizado por tudo que por ele foi criado. É ele que deve pagar. É ele que deve se sustentar. Não deve ter a mínima possibilidade do poder público dar um único centavo, nem para sindicato, nem para ONG, nem para empresa, nem financiar nada. Nada. Caberá a ele apenas, de fato, a lei acompanhar. Para que aquilo que foi, de fato, colocado enquanto alicerce, ser respeitado. Sem fazer puxadinho, sem fazer emendinha, sem escadinha. Limite. Porque nós fomos criados para levar vantagem. Fomos educados para sermos assim. Sem nenhum tipo de responsabilidade nem compromisso com nada. Nós não temos visão de nada. Entramos na escola, não temos visão para nada. A gente nem sabe para que vai estudar. A gente não tem nenhum preparo. Então é preciso limitar. A gente precisa pelo menos enxergar o mínimo para a gente conseguir de fato desenhar um mundo para que as crianças possam ter o direito de ser vida nesse lugar. Então não vou de fato fazer uma outra leitura que não seja essa que Deus esteja a me solicitar. É limite. Limite do limite do limite do limite. E vai do poder público, executivo, legislativo e judiciário. Tudo limitado. Aqui tem que ser limitado, não ampliado. Sem essa história de judiciário, de fato, precisar de passar por uma reforma, colocando mais gente para trabalhar. O que o judiciário precisa, de fato, é dele se responsabilizar pelos inúmeros de processos que ele esteve a acumular. Com juiz e promotor levando vida boa nesse lugar. Não contem comigo. Não existe essa história. O que existe lá no judiciário é muita enganação. O processo é da limitação, é da limite.
Porque não pode todo dia você se achar no direito de uma delegacia entrar, queixa e mais embrulho, embrulho, embrulho e tá enviando e nunca, 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 nunca há conclusão. E judiciário liberando, 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 liberando. Menino que tem idade de coeiro, sim, de usar coeiro, hoje em dia coeiro, seja lá como quiserem falar, e com inúmeras passagens, porque o judiciário jamais vai julgar, mas vai deixar ele lá, ó, vai deixar ele lá, porque assim a gente vai ter motivo para de fato ampliar. É preciso, mentira, é falácia. O judiciário precisa ser limitado aqui. Número de desembargador, de juiz, de tudo, de promotor limitado. E você saber de fato que o seu caso será julgado, analisado em tempo hábil. E não ficar enrolando. O que tem aqui de fato é meios de você entrar lá e nunca sair daquele lugar para advogado você sustentar. Então não é só uma reforminha administrativa, não. A gente precisa aceitar a verdade do lugar. Quanto à polícia, essa sim, coitada. Essa sim precisa encontrar o seu lugar. O que não dá é para presidente manipular, governador manipular, prefeito se achar no direito. Deve encontrar um jeitinho aqui, outro acolá. Independência. E se responsabilizar. Cada um tem que ser responsável por aquilo que está a administrar. Não cabe a governador todo dia trocar comando aqui, comando acolá, tendo informações do lugar, deixando o crime organizado. Não faço leitura para, de fato, dar crédito a ninguém nesse lugar. O país é, de fato, uma desgraça. E nós precisamos, de fato, fundar uma pátria. Mas com objetivos do que é ser pátria. E o poder público a gente, de fato, limitar. Assim a gente vai poder acompanhar. Fora disso, aí não é nem sonhar. É delirar e um pesadelo a gente, de fato, é comprar com a vida de quem, de fato, mora nesse lugar. Eu sinto muito. Eu vou tirar final de semana para descansar. E se eu aqui, de fato, voltar para alguma leitura realizada, é de acordo com o que Deus me solicitar. Não vou fazer leitura para, de fato, abrir possibilidade de um acordo a gente firmar, dando algum tipo de crédito para quem, de fato, vive nesse lugar. Não temos crédito. Nós não temos. Não temos. Nós temos é que aceitar condições muito difíceis. Porque nós somos, de fato, uma raça, como dizia o povo antigo, uma raça desgraçada. Nós fomos educados para não colher nada. E se é assim, deixamos o nosso recadinho aqui. Não espere outra coisa de mim. Simples assim. Bom dia.